Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Estamos em mais uma oportunidade para pregarmos e falarmos aquilo que o Senhor nos determinou e nos instruiu a falar-nos. Amém? A falar para todos vocês. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus nas alturas. Irmãos, nós vamos falar a respeito dos sonhos. Tem muitas pessoas me perguntando aí, lá no Instagram, principalmente, estão me perguntando a respeito de sonhos, né? E algumas delas eu já respondi por lá, mas em geral eu vou falar aqui sobre sonhos, irmãos. Deus, Ele fala sim em sonhos com o ser humano. E louvado seja Deus, é a forma que Deus usou para falar com o ser humano após Adão, porque a Bíblia diz que Deus aparecia para Adão e Eva no jardim, né, na sua criação. Ele aparecia para Adão e Eva. Deus mesmo falava com eles face a face, cara a cara. Mas eles caíram no encanto da serpente e perderam essa visão espiritual que eles haviam recebido de Deus. Então, quando Adão errou, juntamente com Eva, perdeu a oportunidade de falar com Deus face a face. Porque diz a Bíblia em Gênesis que Deus vinha todas as manhãs falar com Adão no jardim do Éden. Ele vinha todas as manhãs, pessoalmente. Mas eles caíram no engano da serpente, do pecado, e perderam o contato com Deus. Perderam a visão espiritual, né? E Deus, olhando para aquilo, falou: não, eu preciso criar uma forma de me comunicar com eles, ainda que eles transgrediram. Eu preciso criar uma forma de falar com o ser humano, porque é criação minha. Foi eu que criei, né? Então eu vou usar uma forma de falar com o ser humano. E esta forma que Deus usa para falar conosco é os sonhos. Deus fala com todos nos sonhos, irmãos. Até com os ímpios Deus fala em sonho. Nossa, irmã, como assim? Fala até com os ímpios. Eu vou te provar aqui na palavra. Irmãos, a palavra do Senhor diz aqui, ó, em Números 12, perdão, acho que a folha virou aqui, é isso mesmo, Números 12, louvado seja Deus. Nós vamos ler apenas 3 versículos. Números 12, 6. E disse: ouvi as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me farei conhecer, ou em sonho, falarei com ele. E não é assim com meu servo Moisés, porque ele é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista. Ou seja, Moisés, ele via Deus face a face, né? Moisés foi o único homem que viu Deus. Deus se mostrou para ele. E foi uma sequência. Nós não vamos entrar nessa parte porque eu quero falar dos sonhos. Boca a boca falou com ele, de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Olha, irmãos, Moisés, ele via, Deus aparecia para ele, falava com ele, e ele via a semelhança do Senhor. Ou seja, o Senhor num corpo,
né, num corpo espiritual. Moisés via ele face a face. Porque, pois, não tivesse temor de falar contra o meu servo Moisés, assim a ira do Senhor se acendeu e foi contra, né, fala aqui no versículo 7, contra Miriam, porque Miriam e Arão se levantou contra Moisés. E eles falaram assim, se Deus fala com Moisés face a face, por que ele não fala com nós? Por que ele, né, Moisés e Arão? Se você ler todo o capítulo, você vai entender. Eu não vou ler porque vai ficar muito extenso. Mas eles aqui, Arão e Miriam, os irmãos de Moisés, falaram assim, por que Deus fala com ele diretamente e com nós não? Daí Deus respondeu para eles assim, ó. Assim, e disse, ouvi as minhas palavras, se entre vós houver um profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, e em sonho falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Falo com ele boca a boca, e de vista, e não só por figura. Louvado seja Deus. E o Senhor falou com Arão e Moisés. Louvado seja Deus, porque o meu servo Moisés é fiel a mim. Ele escuta a minha voz. Ele me obedece. Ele está na minha presença. É por isso que eu me manifesto a ele. Porque ele obedece a minha voz. Ele entende, ele sabe quando sou eu que estou falando com ele. Ele é fiel à minha palavra. E Deus repreendeu Miriam e falou para ela, por você se levantar contra o meu servo Moisés, você ficará leprosa. Porque você não se levantou contra ele, mas você se levantou contra mim. Você e Arão não me obedecem como Moisés me obedece. Leia aqui, irmão, pode ler a palavra todinha. Ele é fiel a mim. Ele é fiel à minha casa. Ou seja, ele é fiel à minha presença. Então Deus se manifestava a Moisés. Então, meus irmãos, Deus, ele criou uma forma de falar com o ser humano. E quanto mais você tiver uma intimidade maior com Deus, uma vida espiritual comprometida com Deus, quando você tem um relacionamento mais profundo com Deus, quanto maior for a tua intimidade com Ele, maior Ele vai, compreende? Se revelando para você. Ele se manifesta na sua vida mais e mais, conforme você vai buscando, conforme você vai orando, conforme você vai se entregando, conforme você vai se humilhando, ele vai se revelando aos seus filhos, né? Então Miriam achou que só porque ela era irmã de Moisés, ela poderia ter o mesmo privilégio que Moisés tinha. Mas ela não podia, porque ela não obedecia à voz de Deus como Moisés obedecia. A palavra de Deus, irmãos, ela é muito simples. Nossa, eu estou suando. A palavra de Deus é muito simples de se entender. Muito simples. As pessoas que fazem confusão. Mas a palavra de Deus é muito simples. E Deus criou, então, depois do pecado de Adão, criou um caminho para falar com o ser humano após a queda do homem. E ele fala por meio de sonho. E nos diz a palavra que Deus falou com o rei tirano, o rei Beltesazar. Os irmãos conhecem a história? Deus falou com aquele rei tirano, que ele deu assim um banquete e ele pegou né, lá as taças, pegou as coisas da casa de Deus para oferecer aos demônios, e ali eles começaram a beber, a festejar, como diz, não se importou
com a casa de Deus, não se importou com os utensílios que era usado no sacerdócio. E ali a ira de Deus se acendeu contra aquele rei tirano Beltesazar. E quando ele está ali naquela orgia, naquela festa mundana, naquela coisa, né, bebendo com as concubinas, fazendo tudo que desagradava a Deus, de repente Deus manifesta na parede um letreiro que apareceu na parede, assim, escrita pelo dedo de Deus, Mene Mene Tec Ufarsim, que significa: pesado foste o teu reino na balança e fostes cortado. Ou seja, Deus ali estava falando para ele por meio daquela mensagem, naquela visão, que o reino dele naquele momento estava sendo cortado da presença de Deus. Estava sendo destituído, porque ele desobedeceu e usou os utensílios, as taças, nas orgias mundana e do mal. Então Deus, naquele momento, reprovou, destruiu o reino daquele rei. Porque a desobediência, irmãos, traz destruição. A desobediência à palavra de Deus, ela traz tragédia, destruição. E ali aquele rei, diz a palavra que aquele rei foi morto. Ele foi morto. Aleluia. Porque ele desobedeceu. Então Deus usa visões, revelações, Deus usa sonhos para falar com o ser humano. Até com o rei tirano ele usou essa forma de falar com ele. Ele avisou, né? Mas como ele não dava ouvido, então, meus irmãos, muitas vezes a pessoa tem um sonho, mas existe, né, escalas de visões e sonhos. Primeiro é aquele sonho normal, um sonho normal que você teve um problema durante o dia, passou algo difícil durante o dia, ficou com aquilo na cabeça, seu subconsciente gravou tudo aquilo, você dormiu e sonhou. Então tem esses sonhos normais, que são sonhos da nossa vida, das nossas preocupações, né? Isso acontece muito. Você está muito preocupada com alguma coisa, você vai dormir preocupado, e o seu subconsciente ele grava, então você sonha, você vê. Isso é um sonho comum, né? Isso não é de Deus, não é Deus que está te dando isso. É porque você dormiu preocupada. Muitas pessoas dizem assim: ela dormiu com a barriga cheia, ele dormiu com a barriga cheia e por isso sonhou. Esse ditado popular, irmãos, nada a ver. Esse ditado com as coisas de Deus, isso não funciona, né? Você dormiu com a barriga cheia e sonhou. Nada a ver. Esse ditado aí não tem nada a ver, porque quando Deus quer falar com o ser humano, ele pode estar de barriga cheia ou de barriga vazia. Não tem nada a ver isso, né? Deus vai falar com ele, se ele quer, ele vai falar, independente de qualquer coisa. E o Senhor também, irmãos, o sonho, aleluia, tem o sonho que Deus quer se comunicar com a pessoa, Deus quer passar uma mensagem para a pessoa, que não é um sonho comum, mas aquele sonho tem um significado. Por exemplo, você tem um sonho e você sonhou durante a madrugada e durante o dia você lembrou daquele sonho, mas você não sabe o que significa. Passou 2 dias, você lembra do sonho. Passou 3 dias, você lembra do sonho. Sabe? Passa os dias e você lembra do sonho. Isso quer dizer o quê, meus irmãos? Isso quer dizer que Deus está querendo te passar uma mensagem. Ele está querendo se comunicar com você através desse sonho que você teve. Porque você teve o sonho e você não conseguiu esquecer. Você não conseguiu. Então aquele sonho vai ficar na sua mente, você vai estar sempre lembrando daquele sonho. Deus dizendo assim, procura o discernimento porque eu quero falar com você. Ele te passou uma mensagem, né?
E às vezes Deus mostra no sonho uma coisa material para te revelar algo espiritual. Ou às vezes algo material também. Tem diversas situações. Entende, meus irmãos? Então, quando você sonha e você não consegue esquecer o sonho, você pode ter certeza que Deus está querendo falar com você alguma coisa. Agora, se você teve um sonho e no outro dia você não lembrou mais, veio uma leve e momentânea lembrança que você sonhou, mas saiu, sumiu. Você não lembra, sumiu. Então, esse sonho não quer dizer nada, tá? E louvado seja o nome do Senhor. E tem o sonho, meus irmãos, o sonho que ele não é um sonho simples, ele é uma visão. Ou seja, não é um sonho simples, não é uma simples mensagem que Deus quer passar para você, é algo mais profundo. A visão aqui, que fala aqui, que Deus falava com Moisés por visão. O que é visão? Ele via, é algo mais profundo. Então aqui Deus falava, louvado seja Deus, com Moisés, de várias formas, né? Deus, ele era purinho na vida de Moisés, né? Então a visão que Deus te mostra, que nem muitas irmãs, eu já tive visão, muitas irmãs, muitos irmãos já teve visão do arrebatamento, já teve visão das coisas que vai acontecer, como Deus mostrou a Daniel. Deus fala muito, irmãos, com o ser humano através de sonhos e visões. Deus fala muito. É que na maioria das vezes as pessoas não atentam para isso e não se dá conta que Deus quer falar, que Deus está se manifestando através de visões e sonhos. Deus falava com Daniel. Deus mostrava para Daniel os últimos acontecimentos do mundo, dos reis da época. Deus revelava para Daniel o que ia acontecer no futuro. Deus revelou a Daniel e disse, numa visão, Deus mostrou para Daniel e disse, Daniel, aqui está selada a palavra do fim. Nos últimos tempos, a ciência se multiplicará. A ciência se multiplicará. E não é o que nós estamos vivendo agora, irmãos, a ciência, a internet. Você está vendo aí as coisas ficando cada vez mais acelerada? Tudo isso Deus revelou para Daniel nas visões proféticas que Deus mostrou para ele no passado. Esse tempo que nós estamos vivendo agora já foi profetizado, já foi revelado por visão a Daniel. E a ciência se multiplicará. E muitos nesse tempo, Daniel 10, pode ler aí. E muito nesse tempo, Daniel, muitos serão provados e purificados para que sejam salvos. Deus estava revelando para Daniel que nos tempos que nós estamos vivendo agora, muitos, para herdar a salvação, para herdar a vida eterna, terá que passar pela purificação, pelo leito, terão que ser purificados, limpos, para poder entrar no céu. Porque a ciência de hoje, irmãos, ela contamina o homem de tal forma, ela contamina os olhos, ela contamina a alma do homem. Porque o homem hoje, o ser humano hoje, está em torno da ciência. O ser humano hoje está em torno da internet. O mundo virtual está tomando conta da mente das pessoas. Então, isso já foi revelado, isso já foi profetizado a Daniel, que aconteceria isso nos últimos tempos. Então, por causa disso, Deus terá que colocar muitos no leito, passar ali por uma purificação de um determinado tempo para poder Deus levar. Porque às vezes a alma da pessoa foi contaminada com essas coisas do mundo, com o que nós estamos vendo aí, irmãos. A internet está destruindo a vida de milhares de pessoas. A vida espiritual de pessoas. A internet, a televisão, o computador, o celular,
O celular, o computador, irmão, essas coisas, a televisão, elas tiram o seu tempo. Eles tiram. Tira o seu tempo de adorar a Deus, tira o seu tempo de louvar a Deus, né? E um aparelho muito, não fugindo aqui da palavra, mas um aparelho muito prejudicial à saúde espiritual do ser humano, irmãos, é a televisão. A televisão, ela destrói a vida espiritual do crente. A televisão, ela tira a unção do crente. Ela tira a comunhão do crente. Ah, irmã, mas a televisão é igual ao computador, é igual ao celular. Olha, eu não concordo. Sabe por quê? Porque o computador e o aparelho celular, esse que eu estou usando aqui agora, você pode usar ele para fazer o bem. O computador você usa como ferramenta de trabalho. O celular também você pode usar como ferramenta de trabalho. Mas a televisão não. A televisão você não usa ela como ferramenta de trabalho. A televisão, irmãos, ela é uma imagem. Eu vou falar o português bem claro. Se você quiser aceitar, amém. Se não quiser, tudo bem. Mas a verdade, ela tem que ser dita. A televisão, ela é uma imagem. E a Bíblia diz, não vos prostreis diante de imagem nenhuma. Porque eu sou o Senhor. Diante de mim, o Senhor vos prostrais. Então, a televisão, por mais camuflada que ela esteja de coisa boa, não é não, irmãos. A televisão, ela é uma imagem. E essa imagem tem um mundo inteiro nessa imagem. Então, você tem tudo ali naquela televisão, tudo. Né? Então, a imagem da televisão, ela nos tira da presença de Deus. Ela nos tira do foco. A televisão, ela rouba a sua comunhão com Deus. Irmãos, muitas vezes a pessoa, ela vai na igreja, ela ora, ela busca, tem aquele culto abençoado de avivamento, de oração, de louvor, da presença, da palavra. A pessoa vai na igreja e recebe aquilo de Deus, recebe aquela graça, recebe aquele amor. Você recebe a palavra de Deus na sua alma. Só que quando chega em casa, vai e te coloca na frente de uma televisão. Se coloca na frente de uma televisão e aquela unção, aquela graça, aquele poder que você recebeu no culto, ali mesmo você perde. Sabia disso, irmãos? Vocês sabiam disso? Que o cristão que assiste televisão, programas, enfim, não importa qual seja o programa, você está cheio da unção de Deus, você buscou, você orou, você até chorou na presença de Deus. Mas quando você se coloca diante de uma imagem de televisão, tudo aquilo que você recebeu no culto anterior, você perde. Você perde. Eu sinto muito lhe dizer, mas a gente perde. Todos nós perdemos quando nós nos prostramos diante de uma televisão. Porque ali está o mundo. Ali tem morte, ali tem assassinato, ali tem droga, ali tem vício, ali tem homossexualismo, ali tem homem e mulher pelada, ali tem tudo quanto não presta. Então você está cheio da graça, está cheio da unção e depois se prostra diante de um canal, de uma televisão assim. Você perde o contato com Deus, você perde aquilo que você recebeu de Deus, você perde automaticamente. Aí começa tudo de novo, volta para a estaca zero. Começa tudo de novo, aquele vazio. Começa já na segunda-feira, começa aquele vazio, aquela tristeza, aquela angústia. Daí você pergunta, mas meu Deus, eu não entendo. Ontem, no domingo, eu estava no culto, foi uma palavra linda, maravilhosa, foi uma coisa tão gostosa na minha alma, eu senti a presença de Deus,
Por que que agora eu tô assim? É por causa disso, tá? É por causa disso. O Espírito Santo, meus irmãos, não permanece aonde tem sujeiras do diabo. Ele não permanece. Tanto é que ele nos adverte para nós não nos colocarmos diante de imagens, porque ele é o Senhor e a honra e a glória é dele. Amém? Compreendeu, meus irmãos? Então, aleluia, é a palavra de Deus que diz: não vos prostreis diante de imagem nenhuma, porque eu sou o Senhor. Aqui, nos mandamentos que Deus deu a Moisés, e em toda a Bíblia fala, no Novo Testamento também fala a respeito de imagens, né? Não é só imagens de santo, imagens de idolatria, não, que Deus abomina. Tem imagens também, uma delas é a televisão, tá, irmãos? Então, meus irmãos, Deus fala com o homem pelos sonhos, né? Deus falou com o rei Herodes. Deus falou com os reis do passado, falou em sonho com eles, para eles se curvarem perante o Senhor e deixarem as suas idolatrias. Deus, irmãos, não permite que ninguém, mas ninguém, vai para o inferno sem antes ele falar com o ser humano. Deus não permite ninguém. Você que tem dúvida aí, nossa, aquela pessoa morreu de uma forma tão trágica, será que ele foi salvo? Será que ele ouviu? Deus falou com ele? Será que Deus teve algum contato com essa pessoa? É a preocupação de muitas pessoas. Eu falo para você, pela palavra, que Deus não permite ninguém ir para o abismo sem antes ele falar com a pessoa. De alguma forma, algum meio, Deus usou para falar com aquela pessoa que você tem dúvida se ela foi salva ou não. Compreende? Deus usou algum meio, alguma forma, porque Deus tem uma infinidade de formas e maneiras de falar com o ser humano. Sabe por quê? Porque nós fomos criados à imagem e à semelhança dele. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano tem a semelhança de Deus. Ou seja, o ser humano se parece com Deus. A sua semelhança, a nossa semelhança, é idêntica à semelhança de Deus. E Deus, meus irmãos, antes da pessoa ir para o abismo, para o inferno, que inferno significa lugar de tormento, né? Antes da pessoa ir para um lugar de tormento, Deus falou com ela de alguma forma, de algum meio, Deus usou para falar com ela. Você sabe por quê? Porque nós somos a semelhança de Deus. Deus não criou a sua semelhança, o ser humano, a sua semelhança, para ir para o abismo, não. O inferno não foi criado para o ser humano. Não. Então, Deus, ele não coloca a sua semelhança no inferno. A semelhança que Deus criou não tem parte com o inferno. Irmã, eu não estou entendendo. Presta atenção. O homem que morreu, ele tem a semelhança de Deus, certo? Então, antes dele morrer, Deus usou alguma maneira de falar com ele, que ele é o Criador, que ele teria que se voltar para ele, porque ele era o Criador e ele foi quem o criou. Então Deus usou alguma maneira de falar com esse ser humano, porque Deus não queria que esse ser humano, essa semelhança de Deus, fosse para o lugar de tormento.
Então Deus usou uma forma de falar com ele. Só que ele não quis. A pessoa não quis aceitar a voz de Deus, a maneira em qual Deus falou com ele. Ele não quis, ele rejeitou. E quando ele rejeitou, Deus tira, irmãos, a semelhança. Deus tira a semelhança, vamos colocar aí um homem, vai. Deus tirou a semelhança dele e lançou ele, e ele foi com o diabo para as trevas. Quando a pessoa morre, irmãos, assim, Deus tira a semelhança que ele criou e aquela pessoa, aquela alma, ela vira um bicho, um animal. Está lá em Apocalipse. Apocalipse 22. Apocalipse nos fala, leia a palavra, examina a Bíblia. Apocalipse nos fala, aleluia, que no lago de fogo haverá pranto e ranger de dentes, e o seu bicho nunca morre. Então isso significa o quê? Quem é esse bicho? Esse bicho que a Bíblia refere em Apocalipse é as almas que rejeitaram Cristo como Salvador. Quando a pessoa rejeita Cristo como Salvador e morre nessa rejeição, a semelhança de Deus sai e entra a semelhança de um animal, de um bicho. Compreendeu, meus irmãos? Leia, está em Apocalipse. O vídeo não vai me permitir ler para você, mas está em Apocalipse. O seu bicho nunca morre. Lá haverá pranto e ranger de dentes. E o seu bicho nunca morre. Porque a semelhança de Deus não vai para o inferno. Compreendeu, meus irmãos? Compreendeu? Então, a Bíblia diz aqui que Deus fala com o homem por visão. Deus, ele fala de alguma forma com a pessoa. O rei Beltesazar, voltando lá no rei tirano, o rei Beltesazar, Deus já havia falado com ele. Para chegar nesse ponto que ele chegou, de tirania, de soberba, de arrogância, e dizer que ele era melhor do que Deus, que ele podia usar os utensílios de Deus como ele bem quisesse, porque ele era o rei. Para ele chegar nesse ponto, Deus já havia falado com ele antes. Deus já tinha usado outros meios de falar com ele, mas ele não quis. E ali foi o ponto-chave, foi o ponto final, foi a última chance que Deus deu. Então ele desobedeceu, fez tudo o que Deus não queria que ele fizesse. Foi quando apareceu a mão e escreveu: Tekel, Tekel, Farsim. Tu fostes pesado na balança e fostes achado em falta, será cortado o teu reino. E logo depois aquele rei tirano morreu. E o que aconteceu com ele após a morte dele? Por ele ter rejeitado a palavra de Deus, a palavra que o Criador falou com ele. Ele morreu na sua desobediência. E quando ele morreu, foi tirada a semelhança do Filho de Deus, foi tirado, e ele se tornou então em um animal, em um bicho, e foi lançado nas profundezas. É forte, não é? Mas é a verdade. A semelhança de Deus não vai para o inferno, porque Deus não criou o homem à sua imagem para lançar no inferno. Não, foi ele que criou. E o que ele cria é dele. O que ele cria é dele. A semelhança. Agora, se a pessoa não se arrepende na alma, não se arrepende no coração, ele rejeitou. Então, ele vai se tornar um bicho, ele vai virar um bicho. Irmãos, quando Satanás caiu do céu, foi lançado do céu abaixo por desobediência, e ele enganou a terceira parte dos anjos. Irmãos, quando eles caíram da presença de Deus no abismo, eles viraram demônios. Esses demônios que atormentam as pessoas aí hoje, ó, é demônio de tudo quanto é jeito.
Eles eram anjos antes. Eles tinham a semelhança de Deus antes, no céu. Lúcifer, que é o príncipe das trevas, que enganou lá no céu, ele era um anjo de luz. Ele era um anjo. Só que esse anjo se tornou num demônio quando ele desobedeceu. Então, irmãos, a desobediência à palavra de Deus, ela é a pior coisa que o ser humano faz. Porque o anjo de Deus, o anjo que estava no céu servindo a Deus, pela desobediência se transforma em um demônio, que hoje ele tem o nome de Lúcifer. Lúcifer por quê? Porque ele era um anjo de luz. Lúcifer é o nome de um demônio, de um príncipe das trevas. Lúcifer, porque ele era luz e se transformou em trevas. Compreendeu, irmãos? Então, Deus, ele usa os sonhos para se comunicar com o ateu, com o espírita, com o macumbeiro, com o kardecista, com todos, irmãos. Ninguém vai para o inferno sem que Deus lhe passe uma mensagem, sem antes Deus falar com ele. Ninguém, irmãos, ninguém. Então, porque Deus, ele criou esse meio para falar com as pessoas, com o ser humano, por mais rebelde que ele seja. Uma hora ou outra, por mais traficante que ele seja, por mais bandido e assassino que ele seja, uma hora ou outra Deus vai se comunicar com ele de alguma forma. De alguma forma. Compreendeu, meus irmãos? Então, louvado seja Deus. Esse é um vídeo esclarecedor sobre sonhos. Então, se você tem tido sonhos e você não consegue esquecer o sonho, Deus está querendo passar uma mensagem para você. Se atente mais para isso e ore mais. Deus, o que o Senhor está querendo falar comigo através desse sonho? Busque alguém que interprete, vai atrás, porque Deus está querendo passar uma mensagem para você. Lembra dos sonhos de José? José, ele não tinha maturidade para entender as visões, os sonhos. Ele era novinho, ele era um adolescente. Quando Deus mostrou para ele as espigas, né? As espigas que ele via no céu se prostrando diante das outras espigas. As espigas dele saíam da mão dele e se prostrava diante, ou seja, né? Você já entendeu, né? Compreendeu o sonho de José? Deus já estava falando com José por visão. Só que ele não entendia porque ele não tinha maturidade, ele não tinha conhecimento. Ele não sabia o que aquilo queria dizer. Mas ele ficava encucado porque ele teve o primeiro sonho, daí veio outro sonho, depois veio outro sonho da irmã dele, né? Que Deus deu um livramento através dele para a irmã dele, porque Deus mostrou para ele algo sobre a irmã dele, mas ele não entendeu, ele correu e contou para o pai e para a mãe dele. Mãe, pai, eu tive um sonho assim com a minha irmã, assim. Compreende, meus irmãos? Deus usa um meio para falar com as pessoas. E muitas vezes Deus está falando com você já faz tempo, tentando se comunicar com você, mas você não atenta para isso, você não ora, você não busca Deus para saber melhor o que Ele tem para dizer, o que Ele tem para falar. Porque Deus usou este meio para se comunicar com o ser humano. Amém, meus irmãos? Eu espero que esse vídeo possa te ajudar, possa te esclarecer melhor a respeito de sonhos e visões. Amém, meus irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. É por meio da palavra que Deus nos esclarece todas as coisas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus ilumine a sua vida cada dia mais, que você cresça espiritualmente cada dia mais na presença do Senhor, nosso Deus. Amém? Deus abençoe, graça e paz para todos vocês.